Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre virtualização. A gente vai falar sobre virtualização, a gente vai falar sobre máquinas virtuais, claro. Tentar destacar o que são máquinas virtuais e o que são emuladores. Falar um pouquinho do processo de abstração provido por máquinas virtuais e os tipos de virtualização que a gente pode obter. De maneira geral, nos nossos sistemas computacionais, a gente tem uma situação como essa, em camadas, como a gente costuma representar. Lá embaixo a gente tem a camada de hardware, que é formada por todos os dispositivos de hardware que nós utilizamos. Aqui eu estou colocando teclados, monitores, CPU, memória, tudo isso é essa camada de hardware, certo? A camada de sistema operacional é tudo isso que a gente vem estudando até então. Todas as soluções utilizando chamadas de sistema, que são implementadas pelo sistema operacional, a gerência de processos, o escalonador, tudo isso está dentro do sistema operacional. E em cima do sistema operacional a gente tem as aplicações que fazem uso das chamadas de sistema para executar certas ações que são acesso, fazem acesso de maneira geral ao hardware por meio do sistema operacional. É claro que a gente também tem aplicações que lidam diretamente com o hardware, como por exemplo os drivers, que não são parte do sistema operacional necessariamente, mas são aplicações que são criadas pelos fabricantes de dispositivos para acessar diretamente o seu hardware. Bom, a gente sabe que pode ter diferentes plataformas em cada uma dessas camadas aqui, né? Eu posso ter hardwares diferentes, eu posso ter os meus processadores baseados em arquitetura x86, mas eu posso ter também processadores MIPS, processadores PowerPC, eu posso ter diferentes sistemas operacionais, a gente sabe que pode existir, e todos eles precisam, em cada uma dessas camadas que a gente representou, eles precisam ter uma certa interface para que eles consigam se comunicar através de solicitações e respostas às solicitações. Aplicações precisam se comunicar com os sistemas operacionais e obter respostas do sistema operacional. Por sua vez, o sistema operacional precisa fazer solicitações ao hardware e receber as respostas a essas solicitações, certo? Bom, essa interface de solicitações e respostas às solicitações, ela precisa ser feita de uma maneira que as duas partes conversem de uma determinada maneira, que elas tenham acesso, por exemplo, à API que é provida por um sistema operacional. A aplicação precisa saber a API de chamada de sistema desse sistema operacional. O sistema operacional, por sua vez, precisa saber qual é o conjunto de instruções de uma plataforma de hardware para poder executar suas instruções. Então, essa representação que vocês estão vendo aqui, em diferentes formatos, diz respeito a diferentes maneiras de se comunicar entre aplicações, sistema operacional e hardware. Então, eu tenho plataformas diferentes com interfaces diferentes. Dessa maneira, eu não consigo ter um sistema operacional que foi feito para executar sobre uma plataforma de hardware PowerPC, por exemplo, executando em cima de uma plataforma de hardware x86. Da mesma maneira, eu não tenho como ter uma aplicação Windows executando num ambiente de sistema operacional Linux, por exemplo. A não ser que eu assuma o uso de uma máquina virtual. Então, a máquina virtual ela surge como uma terceira camada que vai se dispor no meio de algumas das camadas que a gente já viu ali, né? Ela pode ficar entre o hardware e o sistema operacional, ou menos entre o sistema operacional e a aplicação, ou mesmo ser o sistema operacional nesse caso. Tá? Então a máquina virtual é essa camada para criar esse processo de compatibilidade entre camadas diferentes. Essa camada é chamada de camada de virtualização. Então esses softwares são utilizados para fazer uso desses recursos que são diferentes do que eles realmente são, certo? Então, de acordo com a definição da IBM, por exemplo, que foi uma das pioneiras no uso e desenvolvimento de máquinas virtuais lá nos anos 60, uma máquina virtual é uma duplicata eficiente e isolada de uma máquina real. A ideia era ter uma máquina virtual atuando como uma cópia, uma espécie de mentira feita para enganar a aplicação ou o sistema operacional rodando em cima da máquina virtual para que ela fingisse ser uma outra plataforma de hardware, certo? Então, uma máquina virtual, a IBM define a máquina virtual como uma cópia totalmente protegida e isolada de um sistema físico. E na década de 60, é uma abstração de software que enxerga o sistema físico real, mas pode manipular as solicitações que vêm para ela, certo?
Então, dessa maneira, retomando o nosso modelo em camadas, eu tenho agora aplicações que foram feitas para conversar com um determinado sistema operacional, mas eu posso ter uma máquina virtual que é feita para compatibilizar um hardware que não é compatível nem com o sistema operacional, nem com a determinada aplicação. Ela cria essa camada de compatibilidade. Então, hoje em dia, nossas máquinas virtuais elas podem rodar em cima de um sistema operacional que a gente vai chamar de um sistema operacional hospedeiro. Ele hospeda a máquina virtual. A máquina virtual ela pode, por exemplo, e a gente vai ver os tipos de virtualização, pode fazer uma virtualização total, onde ela virtualiza hardware, sistema operacional e as aplicações em cima do sistema operacional. Nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, a gente tem nossa máquina real, nossa camada de hardware real, o nosso sistema operacional, as diferentes aplicações rodando no meu sistema operacional e uma máquina virtual executando. Por exemplo, o nosso VirtualBox. Nosso VirtualBox estaria aqui, ó, como uma máquina virtual, onde dentro dele eu posso ter diferentes sistemas operacionais que executam diferentes aplicações e cada um deles, inclusive, pode estar executando em cima sobre um hardware virtualizado diferente. Certo? Então, essa é uma camada de hardware virtual e sistemas operacionais virtuais e aplicações virtuais. Nesse caso aqui, esse sistema operacional, a gente vai chamar ele de um sistema operacional hóspede, tá? Ao invés de um sistema operacional hospedeiro, que é esse aqui de baixo. Já um emulador, pessoal, muitas vezes a gente pode ter escutado a palavra emulador ou emular. Emular significa fingir, né? Significa fazer de conta que alguma coisa é de uma determinada maneira. Ele é o oposto da máquina real, certo? Então a ideia é que ele implemente as instruções da máquina real no ambiente abstrato de software. O emulador, ele finge receber aquelas solicitações e implementar aquelas solicitações de execução do hardware, como por exemplo o conjunto de instruções, tá? Só que ele faz isso numa camada de software, depois solicitando que o próprio processador faça a execução do que é o correspondente a uma determinada instrução. Então, por exemplo, eu posso ter um emulador de MIPS, por exemplo, como o nosso simulador de MIPS lá, que a gente estudou lá na disciplina de arquitetura de computadores, nada mais é do que um emulador. Eu tenho instruções MIPS que são executadas por esse emulador, mas no fundo esse emulador é uma aplicação que traduz essas instruções em instruções que vão executar na própria CPU, tá? Na CPU real. Tá legal? Então o emulador de fato ele engana, fazendo com que todas as operações de máquina real sejam implementadas na verdade em software e é feita essa tradução, tá? Então ele vai executar um código desenvolvido para outra plataforma. De novo, o exemplo do Mars, né, que é o nosso simulador de MIPS, eu consigo executar um código MIPS em cima de uma plataforma que no fundo é um x86, por exemplo. Então, a diferença entre o emulador e uma máquina virtual é principalmente o fato de que o emulador ele emula todas as funcionalidades do hardware, certo? Enquanto que a máquina virtual ela emula parcialmente, parte das funcionalidades do hardware, de fato, eles são solicitadas pela máquina virtual, enquanto que o emulador ele traduz cada uma das solicitações que são feitas, tá? Para quem já viu, eu posso ter emuladores, por exemplo, de videogames antigos dentro do meu computador. Esses emuladores fazem exatamente isso. Eles fingem ser aquele console, aquele videogame que executa os jogos, tá? No fundo, o que ele faz é traduzir todas aquelas instruções que existem nos jogos originais para que elas sejam executadas na minha máquina real, tá? Então essa é a diferença entre um emulador e uma máquina virtual. O emulador traduz cada uma das instruções e a máquina virtual ela traduz algumas, ela na verdade faz algumas solicitações de hardware para atender solicitações feitas nos ambientes em que ela está virtualizando ali, tá certo? Então a máquina virtual é um ambiente criado por um monitor de máquina virtual. Então esse é o nome técnico dado para aquele sistema operacional que gerencia múltiplos sistemas operacionais. A gente chama isso de monitor de máquina virtual ou VMM, Virtual Machine Monitor, tá? Então, esse monitor de máquina virtual também é conhecido como hipervisor. E a gente tem dois tipos de hipervisor, hipervisor tipo 1 e hipervisor tipo 2. Então a ideia é monitorar
uma ou mais máquinas virtuais que são executadas, são feitas solicitações e todas essas solicitações passam pelo monitor de máquina virtual, que vai traduzir essas solicitações para o sistema operacional hospedeiro, se for o caso, ou diretamente para o hardware, dependendo do tipo de hipervisor. Tá? Então, como exemplos de monitor de máquina virtual, a gente tem o nosso VirtualBox, tem uma outra aplicação chamada Parallels, tem o VMware e também tem o Microsoft Hyper-V. Tá? Vocês devem ter visto, quem viu a aula sobre instalação do VirtualBox, deve ter visto que uma das configurações que eu fiz foi marcar a disponibilidade do Microsoft Hyper-V. Esse Hyper-V é exatamente um hipervisor de tipo 1 provido pela própria Microsoft dentro do Windows. Então, o emulador, ele oferece essa camada de abstração completa do sistema em relação ao hardware. Esse monitor de máquina virtual ele vai oferecer uma interface que é idêntica ao hardware adjacente, subjacente, tá? Que está embaixo. Tá? E controla uma ou mais máquinas virtuais. O emulador não. O emulador simplesmente faz uma tradução para um hardware que ele está tentando emular. Tá? E o monitor, não. O monitor gerencia múltiplos sistemas inteiros. Tá legal? Então, como eu disse, existem dois tipos de máquina virtual. Tipo 1 é o hipervisor tipo 1, também chamado, tá? Que é um monitor implementado entre o hardware e todos os sistemas convidados. Tá? Então, eu vou avançar aqui só para mostrar para vocês. O tipo 1, eu tenho o meu monitor atuando diretamente sobre o hardware e sobre o monitor eu tenho o meu sistema operacional convidado 1 ou o sistema operacional convidado 2, 3 e assim por diante. Eu posso ter múltiplos sistemas operacionais executando isso aqui. Percebam aqui que não tem aquele sistema operacional que a gente mostrou nas camadas, nos primeiros slides lá, onde eu tinha lá sistema operacional que lidava diretamente com o hardware. Na verdade, quem vai fazer as vezes da comunicação com o hardware aqui vai ser exatamente esse monitor, certo? Então ele faz essa comunicação diretamente com o hardware, passando as solicitações que vêm dos diferentes sistemas operacionais convidados. Então, como exemplos, a gente tem o Xen, o VMware e o Microsoft Hyper-V, que eu já mencionei. O tipo 2, ou hipervisor tipo 2, ou monitor de máquina virtual tipo 2, é implementado como um processo dentro de um sistema operacional hospedeiro. Então, aqui eu tenho como exemplos o VirtualBox é do tipo 2, o Parallels e o VMware. Perceba que o VMware ele pode ser tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. O tipo 2 ele funciona dessa maneira que vocês estão vendo. Eu tenho o hardware, em cima eu tenho o meu sistema anfitrião. No exemplo da instalação do VirtualBox que eu mostrei para vocês, eu estava rodando um sistema Windows, tá? Que nesse caso vai ser o sistema anfitrião ou sistema hospedeiro. E em cima dele eu estou executando, além das minhas aplicações convencionais aqui, estou executando uma aplicação muito particular, que é o VirtualBox, que atua como um monitor. E em cima do VirtualBox eu estava executando o Linux, que nesse caso é o sistema operacional convidado ou hóspede, que aí sim, em cima dele tem rodando outras aplicações. Então perceba que o sistema convidado, é importante notar que o sistema convidado, ele não tem a menor noção que essa estrutura em camadas existe. Ele não tem noção de que existe um sistema hospedeiro funcionando embaixo dele. Certo? Então, as solicitações são enviadas para o monitor e o monitor finge ser o hardware que vai responder. Só que, na verdade, ele faz uma solicitação ao sistema anfitrião, que, por sua vez, faz uma solicitação ao hardware e essa solicitação retorna até o sistema convidado. Ok? Então, existe uma diferença entre o tipo 1 e o tipo 2 aqui no que diz respeito a essas camadas e a atuação de cada um deles. Percebam também que o tipo 1 ele atua diretamente com relação ao hardware, logo ele precisa ser confeccionado, precisa ser desenvolvido diretamente para uma plataforma de hardware. Ele precisa conhecer a plataforma de hardware e executar sobre ela. Enquanto que aqui, o meu sistema convidado não precisa conhecer o hardware físico sobre o qual ele está executando. Tá legal? Podem ser feitas também otimizações em monitores do tipo 1 e do tipo 2. Observem que o uso de uma camada de virtualização
vai, claro, resultar em um overhead aqui, em um gasto de recurso, de tempo, na hora de enviar solicitações do sistema operacional convidado para que ela chegue até o hardware. Eu incluo camadas aqui. Eu incluo menos camadas no tipo 1, como vocês podem ver, e incluo mais camadas no tipo 2. A vantagem do tipo 1 é exatamente ter menos camadas, mas o monitor precisa conhecer o hardware, precisa ser desenvolvido para o hardware. Enquanto que aqui o monitor só precisa ser desenvolvido para que ele possa executar em cima do sistema operacional anfitrião. No entanto, eu incluo uma camada a mais aqui, pela qual as solicitações vão ter que passar para poder chegar no hardware. Então, algumas otimizações dos monitores de tipo 1 podem ser feitas para melhorar isso daí, muito embora o sistema hóspede acesse diretamente o hardware. Tá? Como é que ele pode acessar diretamente o hardware? Algumas solicitações que ele possa fazer podem ser feitas de maneira que ele pula aqui esse monitor e vai fazer solicitações diretamente ao hardware. Obviamente que você vai perder aí níveis de abstração, porque você vai fazer com que o seu sistema operacional convidado tenha que saber como é que o hardware funciona. Tá? Então essa forma de acesso é implementada através de modificações no núcleo do sistema convidado e no monitor. Então agora eu preciso não ter agora um sistema operacional convidado qualquer. Esse sistema operacional precisa ser modificado e precisa ser otimizado para que tenha conhecimento de como fazer solicitações ao hardware em si. Então eu perco um pouquinho de compatibilidade, porque agora esse convidado foi feito exclusivamente para esse hardware, mas ganho em desempenho. Essa sempre vai ser a relação de compromisso no processo de virtualização. O meu desempenho, uma vez que eu tenho que passar por camadas de abstração, versus a disponibilidade dada e a compatibilidade dada pelo um aumento no nível da abstração. Então aqui tem uns exemplos onde eu tenho o sistema convidado fazendo acesso diretamente ao hardware, fazendo o que a gente chama de um bypass sobre o monitor. Ele pula aqui a camada do monitor. Então, nos monitores de tipo 2, ou os hipervisores de tipo 2, eu tenho 3 abordagens principais que eu posso fazer para otimizar. A primeira delas é fazer uso também de um bypass. Eu posso fazer com que o sistema hóspede acesse diretamente o sistema hospedeiro. Não vou acessar diretamente o hardware, mas sim o sistema operacional sobre o qual o monitor está executando, o hipervisor está executando. Então, essa otimização é implementada pelo monitor, oferecendo partes da API do sistema anfitrião ao sistema convidado. Então, ao invés do monitor receber a solicitação do sistema convidado, repassar isso para o sistema anfitrião, ele oferece qualquer que seja a interface do sistema anfitrião para que o sistema convidado possa fazer a solicitação diretamente ao sistema anfitrião. Obviamente, de novo, eu estou pulando uma camada, que é a camada do monitor, mas eu estou fazendo com que esse sistema convidado agora tenha que utilizar uma interface específica do sistema anfitrião. Então, se eu tiver aqui um Linux rodando sobre um Windows, eu vou fazer com que esse sistema convidado tenha que saber como é que funciona uma interface Windows para poder funcionar esse bypass que está aqui, certo? De novo, eu estou sacrificando compatibilidade em troca de desempenho. Uma outra abordagem seria com que o sistema hospedeiro acessasse diretamente o hardware, bypassando o monitor e o sistema operacional. Então é implementada parcialmente pelo monitor e parcialmente pelo próprio sistema anfitrião, através de um driver. Então é fornecido para o sistema convidado o driver específico que faz acesso ao hardware. Então eu preciso ser capaz de prover para o sistema convidado o hardware, o driver do hardware, e ele conseguir fazer acesso diretamente à camada física, a camada de hardware. Percebam que também que isso recai sobre uma outra desvantagem. Quando eu instalo ali o meu Linux em cima do Windows, por exemplo, estou usando esse exemplo porque foi o exemplo que a gente viu lá na aula sobre instalação do VirtualBox. Tá? Quando eu faço isso, eu não estou preocupado em instalar drivers do meu Linux. Tá? Eu não estou preocupado com isso. Por quê? Qualquer solicitação que ele fizer vai ser capturada pelo monitor, e esse sim monitor é nada mais do que uma aplicação que conversa com quem conhece o hardware, que é o sistema anfitrião. Certo? Então, de novo, eu estou perdendo essa vantagem do sistema do hipervisor tipo 2 para poder prover uma otimização. Tá?
E uma abordagem do tipo, a terceira abordagem que pode ser feita para hipervisores do tipo 2 é fazer com que o monitor acesse diretamente o hardware bypassando o sistema anfitrião. Então o driver específico é instalado no sistema anfitrião, fazendo com que ele seja capaz de prover ao monitor acesso direto ao hardware. Certo? Então perceba que essas otimizações todas que eu mencionei, todas elas passam pela mesma ideia básica, que é tentar eliminar o acesso a uma dessas camadas para que eu diminua a latência de resposta a uma solicitação do sistema operacional convidado, que é onde a aplicação virtualizada está executando. Bom, nós falamos de diferentes tipos de hipervisores, ou monitores de máquina virtual. Mas o processo de virtualização como um todo pode ser feito de algumas maneiras diferentes. De maneira geral, a virtualização, quando a gente fala de virtualização, muito embora tenha surgido inicialmente como virtualização do hardware, a virtualização ela pode ser virtualização de qualquer parte do sistema computacional. Eu posso virtualizar o meu hardware, mas posso virtualizar a minha memória, eu posso virtualizar os dispositivos de entrada e saída, posso inclusive virtualizar o acesso a redes, né? O acesso a informações que estão externas ao meu computador. Esse processo de virtualização de redes, por exemplo, hoje em dia a gente dá o nome de acesso à nuvem. Nada mais é do que uma virtualização na camada de rede. Então, a virtualização é a interposição do software nas diversas camadas do sistema. Então, é uma forma de dividir os recursos do computador em múltiplos ambientes de execução. Então, isso se tornou uma coisa extremamente vantajosa e requerida, principalmente quando a gente entra numa era de multiprogramação. Muito embora a virtualização tenha sido criada lá na década de 60 para prover compatibilidade, com a chegada e a expansão do processo de multiprogramação e multiusuário dos sistemas operacionais lá no final da década de 90 e começo dos anos 2000, o uso de virtualização se tornou cada vez mais atraente porque ele provê certos critérios, certas características que eu vou mencionar com um pouco mais de detalhes mais lá para o final dessa aula. Então, os tipos de virtualização que eu tenho podem ser 3. Eu posso ter virtualização do hardware como um todo, virtualização do sistema operacional e virtualização de linguagens de programação. A virtualização do hardware significa virtualizar o sistema físico como um todo. Eu estou virtualizando CPU através de traduções de instruções que vêm do sistema operacional hóspede, sendo traduzidas para que eu execute no sistema operacional, no hardware físico, e essas instruções podem ser instruções de x86 que eu estou querendo fazer rodar num MIPS, ou pode ser instruções PowerPC que eu quero fazer rodar num x86, e assim por diante. Tá? Então eu posso fazer essa tradução, de forma que qualquer software escrito para a arquitetura em questão vai funcionar. Tá legal? Então aqui nesse exemplo em camadas, vocês estão vendo que lá embaixo eu tenho a camada de física real, em cima dela eu tenho um sistema operacional que roda uma máquina virtual. Essa máquina virtual é capaz de prover um ambiente de hardware virtual sobre o qual roda um outro sistema operacional e suas aplicações. Aqui, do ponto de vista do hardware, eu posso ter a virtualização também da memória. Mas isso traz certas complicações, tá? Por exemplo, imagine que eu tenho múltiplos sistemas operacionais executando e esses sistemas operacionais gostariam de mapear, né? Fazer o mapeamento através de memória virtual de certas páginas deles numa página física real. E digamos que os sistemas operacionais, por um acaso, queiram fazer esse mapeamento na mesma página física real. O sistema operacional, o hipervisor, na verdade, ele precisa fazer um monitoramento de todas essas solicitações e fazer um remapeamento da máquina virtual, da memória virtual. Então é como se eu tivesse uma memória virtual para a memória virtual. Então digamos que eu tenho um sistema operacional A que faz um mapeamento das páginas físicas na página 100, 101, 102, 103, 104, 105. E o sistema operacional B também faz um mapeamento nessas páginas físicas. O hipervisor ele vai precisar remapear uma das duas, né, digamos que seja esse sistema do sistema operacional B. Ao invés de ser 101, 102, 103, 104, 105, vai virar, sei lá, 201, 202, 203, 204, 205. Certo? A gente chama isso de memória virtual sombra, ou páginas sombra. Tá? E, de novo, nada disso é
percebido pelo sistema operacional hóspede, né? Aquele que está sendo virtualizado, né? Então perceba que isso traz complicação na gerência da virtualização por parte do hipervisor. O hipervisor também pode virtualizar entrada e saída. Então um determinado sistema operacional quer fazer acesso ao disco, outro sistema operacional quer fazer acesso ao mesmo disco, eu tenho que colocar numa fila de solicitações para o disco. No nome de quem? No nome do próprio hipervisor. Eu posso ter também uma virtualização de acesso a um disco, só que fisicamente eu posso ter um esquema de RAID, por exemplo. E o sistema operacional hóspede não precisa ficar sabendo de nada disso. Então eu faço uma virtualização disso também. Eu posso ter a virtualização do sistema operacional, que é um pouco mais comum. Nosso objetivo, muitas vezes, é virtualizar um sistema operacional. Quero fazer com que o Linux execute sobre o Windows, porque apesar de eu estar executando o Windows, eu quero ter algumas vantagens, ou quero fazer uso de algumas aplicações que rodam no sistema Linux. Ou o contrário, eu estou executando o Linux e eu quero executar um Windows porque, sei lá, tem algum jogo que eu quero jogar que só foi feito para executar no Windows. Então eu vou virtualizar isso também. Então, a virtualização do sistema operacional vai exportar esse sistema operacional com a abstração de um sistema específico. Então, a máquina virtual vai rodar essas aplicações que estão ali em cima. De novo, a gente tem a nossa pilha, onde eu tenho a nossa camada de hardware, um sistema operacional, uma máquina virtual, e perceba que aqui há a ausência do meu hardware virtualizado. Não estou querendo virtualizar o hardware, aqui eu estou virtualizando somente o sistema operacional. Então, há uma maneira de fazer isso. Tá? Todas as solicitações passam para a máquina virtual, que passa para o sistema operacional e assim por diante. Por que eu estou fazendo isso e não virtualizando o hardware? Porque nesse caso aqui eu estou querendo virtualizar o sistema operacional, mas não tenho a intenção de virtualizar nada do meu ambiente físico. Não tenho uma intenção de fazer parecer com que eu tenho um hardware físico diferente. É bom porque eu diminuo a quantidade de camadas que eu vou ter que passar aqui para fazer solicitações. E a gerência por parte do hipervisor também. E eu também tenho a virtualização de linguagens de programação. Isso pode ser um pouco mais estranho sobre todas as coisas que a gente falou aqui, mas na verdade ele vai criar uma aplicação no topo do sistema operacional. Uma máquina virtual que a gente utiliza, de linguagem de programação que a gente utiliza o tempo todo, é a máquina virtual Java. O que a máquina virtual Java faz? Ela recebe aplicações que são codificadas num formato em que as instruções são bytecode Java. Ou seja, são instruções que foram compiladas para se transformar em instruções parecidas com linguagem assembly, só que num formato específico da linguagem Java. Tá? Para fazer com que esses bytecodes Java sejam compatíveis com qualquer plataforma de hardware ou sistema operacional, foi criado a máquina virtual Java, que é uma aplicação que executa sobre o sistema operacional e que é capaz de traduzir esses bytecodes em instruções, solicitações de execução de instrução que vão ser feitas diretamente sobre o sistema operacional. Então, de maneira geral, é como se eu tivesse a minha máquina virtual Java instalada no meu Linux ou minha máquina virtual Java instalada no meu Windows, onde quer que seja, e ela é capaz de traduzir os bytecodes Java em ações e solicitações que são executadas pelo hardware real. Tá legal? Então ele executa essa máquina virtual aqui em cima do sistema operacional, e em cima da máquina virtual tem apenas a aplicação. Observem a ausência de um sistema operacional hospedeiro, por exemplo. Eu não tenho aqui a minha máquina virtual que executa um sistema operacional hospedeiro em cima dela, e sim apenas a aplicação. Então, com isso, o poder de virtualização que a gente tem é imenso. Tá? Então, o uso de máquinas virtuais e emuladores para emular completamente um hardware faz com que a gente consiga executar um sistema operacional sobre outro, múltiplos sistemas operacionais, compartimentalizar execuções de aplicações que estão num sistema operacional no outro. Por exemplo, eu posso executar 2 Linux diferentes. Dependendo do meu intuito, eu posso ter um Linux que executa um ambiente completamente exclusivo para um usuário e outro Linux completamente diferente para um outro usuário. Tá? Eu posso utilizar uma aplicação de uma outra plataforma de sistema operacional, eu posso virtualizar uma aplicação para um determinado sistema operacional. E assim eu posso flexibilizar toda a execução da minha camada computacional.
Então eu posso ter um hardware x86 que executa o Windows, que por sua vez tem um VMware que executa um Linux. O Linux, ele pode executar em cima dele uma máquina virtual Java que executa uma aplicação Java. Obviamente, de novo, percebam que isso cria camadas de abstração que fazem com que, por exemplo, essa aplicação Java, a solicitação que é feita dela, demore cada vez mais a chegar no meu hardware. Tá? Então, de novo, eu estou sacrificando otimização em prol de compatibilidade. Eu posso ter coisas como isso daqui, onde eu tenho o Zen, por exemplo, que vai ser um hipervisor do tipo 1, que vai estar virtualizando um Windows e um Linux ao mesmo tempo. Dentro do Windows eu tenho outro VMware que vai estar atuando aqui como um hipervisor do tipo 2. Percebam aquilo que eu falei. Tá? O VMware pode ser tanto tipo 1 quanto tipo 2. Nesse caso aqui eu estou usando o hipervisor tipo 1, que é o Zen, mas poderia ser aqui um outro VMware também. Tá? E aqui eu tenho, tá virtualizando um FreeBSD, né, que é uma distribuição Linux. Então é uma distribuição Linux sendo virtualizada em cima do Windows, que de forma como um hipervisor tipo 1 está sendo virtualizado em cima do Zen, por exemplo. Então eu tenho várias virtualizações acontecendo aqui. Então eu tenho também diferentes técnicas de virtualização e emulação. Tenho a virtualização total, para virtualização e a recompilação dinâmica. Na virtualização total, eu tenho uma estrutura completa de hardware virtualizado. Estou virtualizando tudo. CPU, memória, entrada e saída, rede, tudo. E o sistema operacional hóspede, tá? Não precisa sofrer qualquer tipo de alteração. Isso é bom, certo? Garante uma maior compatibilidade, mas eu tenho perda de velocidade de acesso. Então aqui eu posso ter uma memória virtual, que é um espaço reservado para a máquina virtual. Quando a gente configura a máquina virtual, a gente pode dizer, ó, ela vai usar tanto de espaço de memória virtual, certo? Então é por isso também que quando a gente faz a execução de um sistema operacional utilizando algum monitor de máquina virtual, como o VirtualBox, por exemplo, ele vai se apoderar de uma quantidade razoável de memória, porque ele vai estar executando um outro sistema operacional, que vão ter múltiplos processos executando, suas próprias aplicações executando em cima da máquina virtual. Tá legal? E eu tenho o processo de para-virtualização. Tá? Nesse caso, o sistema operacional que vai ser virtualizado sofre modificações. Eu mencionei isso mais lá no começo da aula. Eu vou modificar o meu sistema operacional para que ele faça algumas solicitações de maneira mais eficiente acessando o hardware. Eu vou ter perda de compatibilidade, mas vou ter ganho de velocidade. Tá legal? O terceiro tipo que eu tinha mencionado anteriormente é o que a gente chama de recompilação dinâmica. Tá? É quando eu faço, em tempo de execução, uma recompilação do código diferente para que ele consiga executar sobre a plataforma. Então é como se eu tivesse uma aplicação do tipo para processador MIPS, executando sobre um x86, e dinamicamente eu vou fazer uma recompilação desse código MIPS, visando gerar código x86. Então isso é um pouco mais complicado. Por fim, a gente chega nas propriedades dos VMMs, dos monitores de máquina virtual. Certo? Eles são capazes de prover essas características que eu vou mencionar aqui. A primeira delas diz respeito ao isolamento. Então, o monitor de máquina virtual tem que ser capaz de prover um isolamento entre um sistema operacional hóspede que está executando e um outro sistema operacional hóspede, isolar os dois. Os dois não têm ciência de que um está executando em paralelo com o outro, e uma execução que acontece no determinado sistema operacional hóspede não afeta a execução do outro sistema operacional hóspede, a não ser pela disputa de recursos, mas de novo, porque eles não sabem que existe. Inspeção. O monitor tem que ter acesso e controle sobre todas as solicitações feitas em cima dos sistemas operacionais hóspede. Por vezes é escolhido que esse monitor permita o bypass sobre ele, que foram aquelas otimizações que a gente mencionou anteriormente. Então, por vezes, ele pode fazer com que haja esse bypass, tá? Mas a máquina virtual, tipicamente, ela consegue dar
prover essa capacidade de inspeção. Até porque certos gerenciamentos, como por exemplo gerenciamento de memória virtual, eu preciso saber quais são as solicitações que estão sendo feitas para poder agir de acordo. Como aquele exemplo que eu dei, onde eu tenho 2 sistemas operacionais mapeando páginas virtuais nas mesmas páginas físicas, e isso não pode acontecer. Interposição. Então o monitor ele pode acrescentar instruções em algumas operações. Por exemplo, quando ocorre a execução de instruções privilegiadas por parte da máquina virtual. Então, certas solicitações que são feitas, como instruções privilegiadas, né? Para quem não lembra, o que eu falo de instruções privilegiadas é quando o sistema operacional quer fazer uso de partes do hardware que precisa que o processador entre no modo privilegiado. Não é qualquer aplicação que pode fazer isso, somente o sistema operacional pode fazer isso. Como somente o sistema operacional pode fazer isso, o monitor tem que se interpor para que ele consiga ter acesso às instruções privilegiadas da máquina real no qual ele está executando, certo? Então, o sistema operacional hóspede faz uma solicitação que resulta na execução de instruções privilegiadas, isso é capturado pelo monitor, que por sua vez solicita ao software, ao sistema operacional anfitrião, para que faça essas instruções, a execução dessas instruções privilegiadas no hardware físico real. Tá? Eficiência. Certas instruções inofensivas podem ser executadas diretamente no hardware, aquele bypass que eu mencionei. Outras não. Tá? Outras não podem fazer isso. Então eu preciso garantir certa eficiência na execução dessas instruções. Gerenciabilidade. Tem que ser capaz de gerenciar múltiplas instâncias, administrando os recursos que essas instâncias, esses softwares, esses sistemas operacionais hóspedes, estão fazendo uso. Então ele tem que ser gerenciável, tem que ser capaz de prover uma característica de gerenciabilidade. Compatibilidade de software, importantíssimo. Então a máquina virtual tem que fornecer uma abstração que seja compatível. Voltando àqueles primeiros slides, né, onde eu mostrei que certas aplicações precisam ser compatíveis, as aplicações precisam ser compatíveis com o sistema operacional, o sistema operacional precisa ser compatível com o hardware, é onde a camada de máquina virtual é mais útil, é quando ela é capaz de prover essa compatibilidade de execução. Encapsulamento. Então, essa camada pode ser usada para manipular e controlar a execução do software na máquina virtual. E aí ele pode usar também essa ação indireta para dar prioridade ao software ou fornecer um ambiente melhor para a execução. Então ele é capaz de encapsular certas aplicações que estão sendo virtualizadas para dar a ele características diferentes, como por exemplo, prioridade. E desempenho. Então eu tenho que adicionar uma camada de software no sistema e isso pode afetar o desempenho. Então acrescentar essa camada de máquina virtual com certeza vai afetar o desempenho em pelo menos parte da execução dos sistemas operacionais hóspedes ou da aplicação, ou o que quer que esteja sendo virtualizado. E isso vai ter que ser compensado provendo a capacidade de abstração dos sistemas que estão sendo virtualizados. Tá legal, pessoal? Então era isso por hoje, por essa aula, e essas são as referências. Até a próxima.